Olá, olá, olá. Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, ok? Sejam muito bem-vindos, tá? Nossa Masterclass de Psicologia, Inteligência Emocional no controle da ansiedade. Eu sou Robson Paim, treinador de Inteligência Emocional, especialista em hipnose, sou analista comportamental também. E para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite, conduzindo, batendo papo. Vai ser uma troca de ideia bem agradável, porque nós temos uma convidada bem importante que entende tudo sobre ansiedade, atende todos os dias, conhece do negócio, psicóloga nervosa. Então, daqui a pouco ela entra aí e para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês. E antes de qualquer coisa, parabéns para todos vocês que estão dedicando um tempinho de vocês aqui neste momento, porque poderiam estar assistindo Netflix, mas querem aprender mais, se autoconhecer. Então, olha, parabéns, vocês são muito especiais, ok? Fiquem à vontade, que daqui a pouco ela entra aí, a Érica, e vai ser uma troca de ideia bem legal, ok? Já ela entra e a gente já esquematiza tudo. Só um segundo. Clica na bolinha, Érica, que você já entra. Só um segundo, que ela já está entrando aí. E aí nós começamos a nossa Masterclass de Psicologia e Inteligência Emocional no controle da ansiedade. Top! Mas é o seguinte, todos os dias é vivendo e aprendendo. Olha ela aí, ó. Ela tá chegando. E aí? Oi? E aí? E aí, beleza? Firme você? Firme. Eu e a Tá internet. pronta? Tô pronta. Eu e essas facilidades assim não são muito fáceis para mim, mas vamos lá. Então, fique à vontade. Se apresenta aí pro pessoal. Eu já falei mal de você, só que Já não. falou mal? Então, fique à vontade, tá bom? Se apresenta aí pro pessoal. Então tá, sou a Erika Luchiari, eu sou psicóloga clínica, né? Atendo clinicamente aí já tem alguns aninhos, né? Lidando aí com as dores e angústias de viver nessa contemporaneidade aí, de viver nesse mundo aí difícil. Tem algumas especializações aí e estou aqui disponível para falar Boa. sobre o mal. Antes falavam que a depressão era o mal do século, né? Acho que agora mudou, acho que agora é a ansiedade. Então, é uma coisa delicada tudo isso, né? Você sabe que o que eu ando vendo muito é que as pessoas, elas vivem no automático o tempo todo. E elas são muito imediatistas, elas querem tudo pro aqui e agora, tudo pra ontem. Elas não têm a paciência de esperar. E isso gera uma expectativa muito grande e gera ansiedade, sem controle. Porque a ansiedade, ela é bom, ela é boa para nós, na verdade, mas controlada. Fora de controle, ela faz um estrago. Na realidade, né, a ansiedade que a gente chama dessa ansiedade patológica, que é a que faz estrago, é aquela ansiedade de querer mudar o que já passou, né? Essa é a grande questão. A gente tem essa ideia, né? A ansiedade é aquilo que está na frente, eu quero controlar o que está na frente. Tem a ver com controle, mas é um controle diferente, é um controle complicado. É aquele controle em que eu quero mudar aquilo que eu já fiz, que eu entendo que foi equivocado, que foi errado. E aí aquilo vai me tomando. Então, assim, poxa, porque eu fiz uma coisa equivocada ou que eu considero errada lá atrás, eu fico tentando mudar os meus passos futuros para que eu não repita esse erro. Parece meio maluco, né? Mas somos todos nós malucos, né? Então, essa tentativa de controle, né? Essa tentativa de controle é que acaba ocasionando essa patologia, né? A ansiedade patologia, patológica. Então, essa viradinha, né? Dessa chave Sim, de entender que é isso, na realidade. legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Erika. Em algum Tá? momento, com todas as suas competências,
Você já se deu um choque de tensão na sua mente? Você já deu esse choque, assim, tipo, preciso dar uma descarga direta para funcionar. Você já fez isso? Não, eu acho que é importante a gente fazer isso, né? É a partir disso que a gente vai poder ressignificar nós mesmos, né? Como terapeutas, como psicoterapeutas que trabalham com isso. Então a gente precisa ter esse impacto. E eu acho que isso acontece muito a partir das experiências que a clínica, o atendimento traz para a gente, né? Sim. Quando a gente fala de ansiedade, fica aquela coisa assim, ah, todo mundo sofre de ansiedade. Mas sim, todo mundo tem ansiedade, mas cada um é tão particular e tão individual, e o quanto que isso também, nessa relação terapêutica, mexe com a gente também. Então é É. importante a gente ter isso, né? Dá Esse um confronto, né? solavanco para ver se acorda. Exatamente, exatamente, ter esse confronto. Boa, boa, boa. Você sabe que nossas memórias são reconstruídas ao tempo todo, né? Todas as horas, todo tempo, a todo minuto, a gente está reconstruindo isso para que algumas pessoas não tenham essa percepção, mas para quem é terapeuta, você consegue discernir isso, reconstruir o tempo todo. Dependendo do mundo em que você está e como você vive, você consegue ter essa conexão. Mas o louco de tudo isso é que as pessoas não se dão mais tempo. As pessoas não se permitem sentir. Eu falo do sentir, do olhar para si, se dar amor. As pessoas ficam esperando o amor do outro. Mas Exatamente, sobre elas, elas não se reconhecem, elas não sabem quem elas são. E aí exatamente. isso gera uma ansiedade desmedida, né? Fora do controle e machuca, né? Eu Traz acho, sofrimento. exatamente, eu acho que hoje, assim, a gente vive num mundo, né, em que é solicitado isso o tempo todo, em que você olhe para o outro. Então, assim, é o outro que tem aquele carro, é o outro que... Coisas, né? Então, as coisas concretas, o que é real, né? Real de realidade. Então, essa coisa concreta. Então, eu tenho que olhar ali o que o outro possui. E aí espero que o outro me dê. Só que o que eu quero que o outro me dê, o que eu almejo, está na ordem desse lugar que não é o real, não é o concreto. E aí eu Sim, frustro, né? Eu me frustro muito. totalmente. Né? Então, esse Totalmente. olhar, a gente foi treinado aí há um tempo, durante esse tempo, a olhar para fora só. E esquecemos de olhar para dentro. É verdade. O olhar para dentro é muito importante, porque quando você faz isso, você dedica. Eu tenho uma metáfora aqui que eu adoro usá-la, porque ela fala de 1 minuto. Basta 1 minuto para você olhar para dentro de você e se conectar com o que há de mais importante para você começar uma nova vida, começar uma nova jornada, criar novas bases de entendimento sobre você mesmo. É muito importante isso. E o quanto isso é difícil, né? Basta um minuto, mas o quanto isso é extremamente difícil. Né? É, Porque aí sim, aí a gente também vai entrar num outro campo que assim, né? Hoje eu não sou contrária à medicação de forma alguma. Eu acho que a medicação é algo que a gente precisa, né? Existe, mas o quanto que acabamos depositando nessa coisa do externo, né? Então, o que está fora que vai fazer entrar, que vai fazer com que eu melhore. E aí, de novo, eu perco essa oportunidade de olhar. A gente vê, assim, no campo da psiquiatria, aí, alguns ainda médicos psiquiatras que desconsideram até a questão terapêutica, né? Não, eu tô esse aqui ansiolítico aqui, que é isso que vai resolver o seu problema. E aí eu sim. camuflo de novo aquilo, porque, claro, o sintoma físico vai desaparecer, né? Mas a questão permanece, né? Você não sabe qual é a causa, né? Se você não vai na causa, não tem como tratar nada e fica complicado porque se torna uma coisa não difícil, mas desafiadora. É Exatamente. desafiador. Porque você não sabe qual é o mundo que você vai entrar e como você vai sair dele. É desafiador. Eu sempre falo, você falou da meditação, ela é muito importante. Mas o mindfulness, que é diferente da meditação, que é o estar presente no aqui e agora, é muito importante, que é aquele up-down, né? O sentir. Então,
Você faz uma mindfulness que é exatamente sobre isso. Um minuto do seu tempo diário para você. Não vai te matar, não vai tirar nada de você, mas vai fazer com que você comece a olhar para algo mais profundo, para o interno, ter o controle da sua vida. Né? Exatamente. E tem uma linha da psicologia aí que fala sobre essa questão do encontro mesmo, né? Ela Sim, se utiliza aí dos filósofos aí, a fenomenologia, ela traz justamente isso, de você estar presente. Então, assim, a análise acontece a partir do momento que você está presente ali na relação, sim, naquele encontro, né? Então, isso é você estar ali, presente. E o quanto isso é difícil. E o quanto que a gente fica tentando fazer isso, né? E se perde, né? Toda hora você tem que falar, não, pera um pouquinho, é aqui, é isso que eu estou fazendo, eu tenho que se voltar. perde. A gente se Exatamente isso. perde, As pessoas estão perde. perdidas. Perdidas. Exatamente. É muito louco. Você sabe que tem uma. Eu até deixei aqui marcado uma frase da Lisa Feldman, que ela fala assim: nossas emoções são construídas por nós mesmos, de acordo com nossa história de vida e nossa cultura. Exatamente. Olha, Exatamente. Lisa Feldman. Isso é E olha, muito. muito legal. E olha como é importante isso. Você falou da cultura, né? Então eu estava falando desse mundo que a gente vive. Quando a gente leva aí para as filosofias mais as orientais, em que já preconizavam isso muito, né? Desse olhar Sim, interno, da meditação, de tudo isso, desse olhar de você sobre você, a gente tem poucos quadros ansiosos, né? Não que não tenha, não sim, é isso. Mas porque eles culturalmente foram, né, habituados a fazer essa avaliação. E aí eu acho muito interessante, né, porque a gente sai daqui, né, quanta gente sai daqui, aí eu vou meditar lá na Índia, aí eu preciso meditar, né, eu vou lá ver os iogues lá, né, Você sabe que nós seres humanos, eu gosto de ler bastante sobre várias coisas, vários temas e tal. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: as pessoas elas têm algumas abstrações que são muito certeiras, que é o amor, o tempo e a morte. Todas as pessoas desejam ser amadas, desejam amar, desejam se conectar de alguma forma, elas desejam ser vistas, ser importantes por algum momento. Elas desejam ter tempo. Tempo para viver um amor, tempo para dedicar um amor, tempo para fazer alguma coisa que é importante para ela, mas ela não consegue ter a gestão do tempo para fazer o que tem que ser feito. E a morte? Ela tem medo da morte porque ela não sabe o que vai ter do outro lado, quem vai estar do outro lado, porque ela fica naquela expectativa, gerando uma ansiedade que ela não sabe o que, que é. O que, que é a morte? Por que você tem que morrer? Quem vai estar lá? Será que vai ter alguém lá? Não vai ter ninguém? Será que eu vou para o inferno? Sim ou não? Vou dar uma queimadinha lá? Sim ou não? Então, gera essa expectativa. Então, são abstrações que geram uma ansiedade, mesmo que inconsciente, nas pessoas. na realidade, é totalmente inconsciente, né? Assim, você falou do amor, dessa aceitação. Os seres humanos, eles são seres gregários, eles precisam um do outro. A gente sozinho, a gente não consegue dar conta, né? A gente não consegue. Então, a gente precisa do outro. E o nosso olhar sobre nós mesmos, ele está sempre limitado, né? Então, assim, eu não consigo ver minhas costas. Eu preciso que alguém fale se eu tô com a blusa rasgada, com a calça rasgada, se eu tô suja. Eu não vejo as costas, né? Então, eu Sim, preciso do outro, que o outro veja esse meu outro lado. E aí a gente cai nisso, né? Então, o outro precisa olhar para mim, ele precisa me ver. E eu preciso entender que eu sou vista, né? Então a gente precisa desse outro. E quando eu preciso do outro, eu não tenho controle sobre o outro, essa é a verdade, né? Porque se a gente pensar até nas pessoas escravizadas aí, né? A mente está livre, a mente está solta, né? Então assim, eu posso estar com o meu corpo preso, eu posso estar com tudo amarrado, eu posso estar submetido, mas o meu pensamento está livre. Então eu não tenho controle sobre o outro. E é esse controle, a falta desse controle, ou a expectativa que eu tenho sobre esse controle, que me gera angústia e ansiedade, né? sim. Então, é isso que me sufoca, né? E falando da morte também, a religião entra justamente nesse lugar, né? De dar um sentido para a minha vida.
Assim, ó, você não sim. está vivendo em vão. Você está vivendo porque lá, né, no reino dos céus, ou você vai para o inferno, você vai para, sei lá, para onde você for, ou no que você acredita, é uma tentativa de aplacar essa angústia de que eu não sou tão importante assim, que um dia eu acabo, que essa também é uma outra questão, né? A gente tem a ideia da nossa muito grande importância, né? Então, se acaba tudo, qual a importância que eu tenho? Pois é. Por que que valeu a pena você viver essa vida? Acho que essa é uma pergunta interessante. Valeu a pena? Por que vale a pena a sua vida? Por que você está aqui? O que você faz aqui nesse planeta? O que você quer? Qual que é o legado que você vai deixar para as pessoas que estão à sua volta? Será que o que você está fazendo realmente é ecológico? É, o movimento que você faz, como que você olha isso? Que é uma coisa que as pessoas não fazem essas perguntas para elas mesmas. E vivem sempre num submundo, não dá nem para explicar isso, E que é leva a um sofrimento muito grande. exatamente, é interessante você falar isso, né? Assim, essa coisa do medo da morte, do legado, né? E da importância que as pessoas têm isso. Isso a psicanálise fala uma coisa, né? Que assim, a gente tem filhos para manter essa, essa vida eterna, né? Então, assim, se eu sei, né? As pessoas às vezes não têm essa consciência. Por que eu tenho filho? Ah, porque é lindo. Não. É porque eu, egoicamente, né? Egoisticamente, quero viver para sempre. Então eu continuo reproduzindo, né? É, E aí eu vou reproduzindo nessa vê que ideia de que pega. assim, isso me aplaca, e aí assim, eu vou ter alguém, né? Isso também é também uma questão de muita ansiedade, eu depositar na criança, né? No meu filho, essa realização de tentar suprir esse medo, de novo, essa angústia da Uma morte, né? repetição de padrão, né? Uma repetição. Vai ter alguém que vai continuar a minha história. Vai ter alguém que vai fazer algo. E é muito louco, porque quando nós mapeamos as nossas mazelas psíquicas, nós acabamos superando a necessidade neurótica de sermos perfeitos, de termos que ser especificamente diferentes. Mas você tem que mapear isso, você tem que entender essas mazelas. Porque quando Sim, você não entende isso, você entra numa situação profunda de uma repetição de padrão que você não tem como trabalhar ela. E você precisa de ajuda. Sem ajuda, não dá. sem um terapeuta, sem alguém de competências específicas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho. Não consegue. E até essa coisa da repetição, né, Robson? Assim, é justamente quanto mais eu repito, mais indicativos eu tenho de que eu estou fazendo alguma coisa equivocada, né? Falou, a gente leva para a vida uma coisa tão. A ciência, né, nos traz. Se você fez um experimento e ele deu errado, você tem que mudar alguns componentes aí, né? Tem que mudar alguma coisa. É um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de ácido, eu não sei, mas alguma coisa você tem que mudar. A gente não consegue usar isso na nossa vida. Então, assim, eu repito o mesmo padrão de relacionamento, né? Então, assim, eu, sei lá, vou usar um exemplo aí. Eu sempre me relaciono com pessoas dependentes química e espero sempre que ele deixe de ser, né, com alcoólatras ou então com pessoas que traem, ou, sei lá, enfim, qualquer coisa. E aí fica falando assim, eu tenho o dedo podre. Não é questão de ter dedo podre, você está repetindo o seu padrão o tempo todo. E aí a gente precisa entender por que você está repetindo tudo isso, né? Porque sozinho a gente Sim, não consegue, é extremamente difícil. A gente precisa do precisa de profissional ali ajuda. para nos ajudar. Precisa de Exatamente. ajuda. E assim, eu vou falar agora para o pessoal que está aí do outro lado. Façam terapia. Procurem um psicoterapeuta, trabalhe isso porque é muito profundo. E quando você começa a entender sobre você, tudo muda. Tudo que está à sua volta muda. Gato, cachorro, papagaio, o amante, o amor, a vida, pai, mãe, muda tudo. Tudo. Porque você começa a entender uma outra situação. Você começa a entender sobre você. Não é sobre o outro, é sobre Sim, você. exatamente. E é tão interessante isso, né? As pessoas. E assim, a gente sabe que esse é um processo, assim, o processo psicoterapêutico, ele é longo, né? Porque você até falou assim, a gente precisa achar a causa. Às vezes a gente nem sabe, né? Assim, é tanta coisa, são tantas coisinhas, são tantos que você fica ali, né?
tirando uma coisa, eu sempre falo quando as pessoas me procuram, eu sou muito ansiosa, quero lidar com ansiedade, falo assim que quando a pessoa chega com essa queixa, né, ela me traz um sundae gigantesco. Eu encaro a É. ansiedade como um sundae. E aí eu vejo assim, ela traz a cerejinha do bolo. Olha, eu estou muito ansiosa. Aí eu falo assim, que bom, vamos falar sobre isso. Depois que ela fala bastante sobre isso, a gente desce pro chantilly. Aí depois a gente come a calda. Até chegar lá no finalzinho do sundae, né? Que é aquele finzinho de calda que a gente fica raspando com a colher. Olha o tempo que vai, né? Eu Só que eu falo espero. que só que não é tão prazeroso assim quanto comer um sundae, né? Dói, É né? agradável, dói, é um sundae amargo. Mas Dói. eu entendo que é isso. A gente tem que começar ali pela cerejinha do bolo e ir fazendo, descendo todas as camadas, né? Legal. Então é difícil, é doído. E eu também sempre falo, as pessoas falam assim, todo mundo fala que fazer terapia é ótimo. Eu falei assim, olha, né? É mais ou Ai, menos, né? é Dói pra puxado, é caramba, puxado. dói É pra puxado. caramba. Mas vale a pena, o depois, né? Porque o depois é assim, nossa, mudou tanta coisa na minha vida, mas eu não senti que eu mudei. Não, é você que mudou. Não foi todo mundo que mudou ao seu redor. Você passou a ter mais consciência sobre você mesmo, sobre suas ações, e aí fica mais fácil lidar com o outro, né? Porque você sabe lidar com você. Ó, a Mônica, psicanalista aqui, Mônica Calisto, ela tá falando o seguinte, que não depende somente do terapeuta. Depende, 90% depende da pessoa que está do outro lado, que precisa de Sim. ajuda. Porque ela tem que querer ter uma ação positiva para com ela mesma. O terapeuta eu acho que é 5%. É isso? Acredito que seja 5% de envolvimento, porque a pessoa tem que dar o primeiro passo e ela tem que querer buscar algo positivo para criar novas bases numa nova jornada. Não, eu acho que Exatamente isso. precisa, sim, eu acho que precisa ali da relação, né? Só que eu sempre, aí eu vou me afastar da psicanálise e vou jogar na psicologia, na realidade, Vai né? aí, vai aí. Que assim, na realidade, eu sigo a linha da psicanálise, mas eu me considero muito psicóloga mesmo, né? Então, assim, como psicóloga, diferente de uma psicanalista, eu posso, né? Diferente da psicanálise, eu posso fazer intervenções. Então, assim, eu ali nesse processo de relação, eu chamo mesmo a pessoa para estar junto comigo, né? Eu entendo que o terapeuta, tudo bem, a pessoa precisa ter a vontade, obviamente, mas a Sim. não desistência do processo também cabe muito da postura do terapeuta, né? Às vezes a pessoa vai te dando indícios que ela quer desistir ou que ela não vai fazer parte desse processo, justamente porque ela está ali se protegendo, né, num processo de negação. Então é importante a gente também reconhecer isso. Em que momento é uma negação e em que momento ela realmente não está afim, né? Acho que são dois momentos diferentes, que aí o terapeuta tem que ter essa sacada também, né? Aqui ele não está afim, né? Então vamos abrir mão na hora que tiver no seu melhor momento. Mas e aqui? Será que não está afim ou realmente está muito dolorido? E às vezes a gente, como psicoterapeuta, tem que dar uma afastada, Sim. acolher de novo, cuidar um pouquinho daquela dor para depois a gente evoluir. Acho que tem esses dois momentos. Sim, o acolhimento é muito importante, né? Eu sempre falo sobre isso. A pessoa, eu vou falar do que eu faço, ok? Dentro da hipnose, eu utilizo uma técnica que é de regressão em conjunto com a hipnose. Chama-se Affect Bridge, que é uma ponte ao afeto, que envolve um tipo de emoção profunda. Então, você vai disparar uma emoção do estado problema e você vai tratar aquilo, para que a pessoa ela possa se dar o acolhimento. Não é o terapeuta, mas sim ela mesma fazer algo naquele momento para que ela se sinta amada. Vamos falar aí da criança, né? Olhar para a criança interior, olhar para ela, porque às vezes nós seres humanos, nós deixamos de sermos crianças. É uma coisa tão simples, né? Mas a gente vive tão numa loucura tão grande que a gente deixa de ser criança, deixa de olhar, de dar um sorriso, de se permitir fazer uma coisa boba, sei lá, comer um chocolate. Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente isso, mas fazer uma coisa boba. Ser você.
por algum momento. E essa ponte de afeto, ela faz esse trabalho, ela ajuda muito, é muito importante, é muito interessante isso. Então, né, eu acho que tem isso que é muito fundamental, que às vezes essa relação transferencial, né, é extremamente importante. Se ela é positiva, se você acolhe ali, né, a pessoa chega com muita dor, né, para terapia. Ela chega com Sim, muita dor. Então, assim, isso realmente é o que me norteia dentro da minha escuta, né? O acolhimento, o afeto, trazer essa pessoa para dentro, né? E aí essa criação de vínculo, né? Eu atendo pessoas que eu estou atendendo há 8 anos, né? Ah, sim. veio por causa da ansiedade. Ah, talvez até tenha vindo, mas hoje já não é mais isso, né? Então, é esse tipo de vínculo que eu acho que é extremo, e que faz, né, do afeto, do carinho, desse olhar, que claro, né, quando você começa um processo terapêutico, o paciente, o cliente, enfim, ele te coloca num lugar. Então, saber usar esse lugar que ele te coloca para poder, né, dar esse suporte que ele está precisando nesse momento. Eu acho isso fundamental, que é Sim, esse é muito afeto. importante. Muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você na psicologia ou na psicanálise, não sei, quando chega alguém com a ansiedade muito alta, assim, daquele jeito que você vê que tá a 1.000 por hora, que você usa? Que técnica que você usa para ajudar aquela pessoa naquele momento? Fala aí. Então, é complicado isso, né, Robson? Assim, eu não sei. Eu não sei te falar. Eu acho que a primeira coisa, acho que sempre é a questão do acolhimento. Eu não sei fazer diferente, eu falo, né? O que eu quero deixar claro para a pessoa, assim, eu acabo falando de algumas técnicas de respiração, enfim, mas o que eu acabo construindo com essa pessoa, acho que até cabe um pouco nessa coisa dessa ponte do afeto, né? Ela saber que eu estou ali para ela nesse momento, talvez, né? Sim, De legal. dificuldade, enfim, né? Olha, eu estou aqui, a gente, né, estamos aqui juntos, né? Eu entendo que esse processo é difícil, né? Tem gente que chega com muita dificuldade, com muitos sintomas, né? Então, assim, a gente tem que fazer um encaminhamento mesmo, olha, vai procurar uma ajuda medicamentosa, depois a gente pensa em tirar isso, né? Porque são Legal. pessoas que acabam, o que acaba acontecendo? O sintoma da ansiedade, o sintoma físico, né? Então, se a gente está falando de taquicardia, sudorese, insônia, né? Até às vezes uma agressividade e até a depressão, né? Pessoas muito ansiosas também desenvolvem um processo depressivo, elas precisam de auxílio medicamentoso aí nesse primeiro, chegou, para depois, né? É, a gente ir pensando em algumas outras técnicas, algumas outras formas. É que tem um sistema primeiro antes. Antes de tudo isso, antes da ansiedade, tem a SPA, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa em 1.000 coisas ao mesmo tempo, no final não consegue resolver nenhuma, ao final do dia ela está cansada, totalmente sem energia, e aí ela vê que ela não conseguiu dar conta de nada, e ela acha que, eu vou dormir e eu vou acabar com Vai tudo tudo isso, amanhã eu acontece. vou acordar. Só que não. Ela está repetindo novamente tudo aquilo. E a ansiedade vem mais agressiva, né? Vem com mais força, eu acho que essa é a palavra. Porque aí vem até uma cobrança, né? Poxa, né? Aí vem a cobrança, eu Sim, não consegui. Aí a gente entra na questão. Olha como mexe com tantas coisas, né? Olha como esse processo mexe. ansioso mexe com tanta coisa. Vem uma questão da autoestima rebaixada, né? Porque não consegui, não dei conta. E aí vem uma coisa assim, né? Todo mundo dá conta e eu não, né? Porque aí a Sim, gente entra numa outra questão, né? Robson, a gente está aqui até falando pelo Instagram, enfim, eu acho que é uma ferramenta excelente, desde que você saiba utilizar, né? sim. Só que o que acaba acontecendo, né? O que Boa acaba chamada. acontecendo? As pessoas, assim, né? Agora tem até um meme, né? E fora dos stories, como que você tá? Porque é justamente isso, né? Eu Você pergunto posta, isso, sabia? é, Eu porque não pergunto. é. Porque Ô, é isso. Porque é eu isso, tá todo pergunto, mundo bem. deixa eu te fazer uma pergunta. Essa foto aqui é a mesma pessoa que está aqui comigo aqui? Tá? Ah, não, essa foi num outro momento, não sei o quê, não sei o quê, e babá. Então, assim,
A pessoa vive num mundo, ó, a Flávia colocou aqui, a pessoa tem que permitir a entrada e saída do seu próprio mundo. Às vezes ela só tem entrada, né? Ela não tem a saída. Exatamente. Aí tá. Exatamente. Boa, boa. A Flávia trouxe uma coisa bem legal. Às vezes a pessoa não se permite sair daquele mundo. Ela fica na caverna. Caverna de Platão. Exatamente. A caverna de Entendeu? Platão. Ela não quer Exatamente. sair dali. Ela quer ficar ali. E aquilo vai gerar um estresse muito grande. Mas você É sabe que eu acho que tem uma louco. coisa importante nisso que você está falando, assim. Eu acho que às vezes, até durante um processo terapêutico, a pessoa ela pode reconhecer isso. Eu quero ficar dentro desta caverna. Então assuma, né? Então assuma Boa, essa sua posição. Então vamos falar boa. assim, uma pessoa que está num relacionamento abusivo e aí ela reconhece, ah, o cara, sei lá, o cara me trai, mas eu faço uma troca, ele paga todas as minhas contas e para mim tá bom. Assuma. Nossa, já ouvi muito isso. Então, mas aí você não, você tem que diminuir a ansiedade. Eu acho que a ansiedade é justamente isso. Ah, ok, é isso. Então tá. Então eu aceito, né? E aí eu posso trabalhar a partir dessa situação que vai ser imutável, que é o outro, né? Diz respeito ao outro. O que que eu posso mudar em relação a mim? É essa entrada. Então, entrou isso em mim e o que vai sair de mim? Talvez a aceitação. Não sei. Acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente está falando de processo terapêutico. É o não julgamento também. Então, assim, não é porque eu acho que é errado que aí eu tenho que fazer com que a pessoa fale que é errado para ela poder sair do processo ansioso dela. Tem que fazer com que aquilo faça sentido na vida dela, né? E às vezes é esse processo de aceitação, Sim. Eu simplesmente, né? vou, eu vou falar de uma ferramenta que eu utilizo, que é bem importante e ela é bem eficaz. Que nem no momento agora que eu estou falando com você aqui no Instagram, eu estou com o meu E, que é o extrovertido, funcionando muito bem. Porque eu estou à Uhum, vontade para falar com você, porque eu conheço e vivo isso todos os dias, atendo pessoas que têm uhum. esse problema. Então eu estou com o meu E tranquilo. Mas em alguns momentos eu tenho que usar o meu I, que é o meu introvertido, para escutar. E essa coisa é uma coisa muito, mas muito delicada. O escutar. As pessoas não escutam mais, elas não prestam atenção. Elas não conseguem parar para escutar elas mesmas, o som do inaudível. Ou escutar os seus batimentos cardíacos. Uma coisa simples. Só ouvir como eles estão. As pessoas não fazem isso. Elas não se permitem sentir, né? As emoções são muito deflagradas, elas já querem tudo de uma vez, e isso gera um desconforto muito grande, entendeu? Muito legal isso que você está falando, que eu lembrei, assim, né, dos primórdios de atendimento, quando, né, como que eu vou atender, como que vai ser lá, pré-faculdade, né? E aí, era justamente isso, na relação, né, como que eu, como psicoterapeuta, vou me comportar ali, né? O que que eu tenho que falar, né? E aí, o professor, na época, ele falou o seguinte, ele falou assim, o silêncio diz muita coisa. Você não precisa, Mãe, não precisa ficar. Ai, né? E assim, eu dou supervisão e aí as pessoas falam assim: ai, eu fiquei tentando puxar, não puxe nada, vai vir. O silêncio diz, né? sim, Deixa esse desconforto também para a pessoa poder, né, te trazer. Né? A gente, às sim. vezes, a gente como terapeuta também tem uma ansiedade de tirar aquela pessoa do sofrimento, de resolver, né? Também a gente tem que sair dessa posição, né? E Sim. escutar este silêncio. Né? Também Sabe interessante que isso. é muito interessante, né? Eu separei aqui uma frase do Freud, que ele fala muito do id, da Uhum. natureza humana, que na natureza humana existe algo de animal em todos nós. E a racionalidade surgiria de uma forma de administrar toda a animalidade. É isso mesmo. Né? Bom, isso é profundo, Só que o que profundo. acontece? Eu acho que esse equilíbrio entre essas coisas que é bem complicado, né? Então, a gente fica tentando controlar esse instinto animal aí presente dentro de nós, às vezes de uma forma muito exagerada. E aí que tá o problema.
Então, Você em que sabia momento que eu eu tô abro? rindo? Eu tô rindo porque eu, num determinado ponto da minha vida, antes de eu me tornar um terapeuta, meu, eu era sem noção total, entendeu? Então, tá tudo bem também, já foi. Hoje eu falo que eu sou de Deus, entendeu? Mas é o Entendi. seguinte, eu não tinha noção de nada. Meu Deus, eu achava que era o cara mais, nossa, me conhecia profundamente, só que não. Quando eu comecei a ver a coisa de perto, eu falei, meu Jesus amado, agora complicou tudo. Você entendeu? E até hoje eu me pego, lógico. Hoje em dia eu tenho ferramentas importantes, como eu falo sempre do HMI, porque eu vou lá e dou uma olhada, dou uma repaginada, porque aquilo ali é uma coisa para você usar diariamente. Diferente de uma outra ferramenta como o Disc e outras coisas mais. Mas ele te ajuda a você ter uma linha, a você ter um norte, para você equilibrar as coisas. Então é uma ferramenta muito importante. E eu sempre falo disso, não é por conta que eu quero vender, não é isso. Mas eu falo que é uma ferramenta que, se nós tivéssemos uma ferramenta, se eu tivesse uma ferramenta dessa lá atrás, antes de tudo, lá na escola, putz, Facilitaria a hoje sua eu vida, né? nossa senhora, acho que eu não tinha levado metade das pancadas que eu levei, você entendeu? Não tinha nada testado na porta, com a cara na porta, puta, bem menos. Eu teria aprendido de uma forma diferente. E eu falo sempre que somente através da educação, somente através de uma nova modelagem para as pessoas, elas vão poder aprender e se dedicar mais a elas mesmas. Acho Sim, que é isso. sim, sim. Mas como isso é trabalhoso, né? E aí, né, voltando àquela fala da Mônica, acho, né? O quanto a pessoa precisa estar disponível para isso, né? Sim, ela tem que Até querer. Tem que disponibilidade. querer. E dói, dói. O processo, você tem que confiar no processo. Sim, Confia no processo. E vai embora. Vai doer? Vai. Meu, faltou motivação? Tem que ter disciplina. Põe a disciplina, vai lá, vai fazer, vai doer. Pensa que você está investindo, em vez de você está investindo numa coisa que é, sei lá, palpável, vou falar, pegar isso aqui na mão, eu vou dar ali um negócio que eu vou usar, nossa, eu vou estar lindo e maravilhoso. Mas você está lindo e maravilhoso por fora, mas e dentro? Está tudo rachado, está tudo quebrado. Então investe em você, acredita em você. Seja você a pessoa mais importante da face da Terra. então, e é Porque é louco isso. muito. Eu vou até aproveitar, eu vi que aqui tem uma mensagem aqui falando da ansiedade e as fake news, né? Realmente, eu acho que Sim, isso é uma coisa importante. Eu estava falando do Instagram, e como hoje, por conta da ansiedade, até eu acho que da ansiedade geral da gente, assim, do mundo que a gente vive, né? A sim. gente está se pegando aquela coisa, as pílulas, né? Então a pessoa joga uma pílula de uma ideia e você É, já fica achando que aquilo é o certo, que é o correto, o que, sim. né? Então, Não pensa, isso né? não pensa, não precisa, é uma tentativa de sair da ansiedade, mas isso gera mais ansiedade, porque aí eu fico replicando coisas ou me mobilizando de uma forma muito equivocada, né? Então, assim, acho que hoje a gente vê que a, a gente teria que ter uma preocupação muito maior com justamente as mídias, né, as redes sociais. Por quê? Porque ela atinge uma quantidade Deu gigantesca uma de pessoas. travada aí. Opa, voltou? Voltou? Deu Voltou? uma travada, mas voltou. Pode mandar bala. Então, eu estava vendo sobre uma questão do o TikTok, o Instagram, né? Então as pessoas mandam Sim, cinco formas de acabar com a ansiedade, ou cinco alimentos que você deve comer para perder o peso. E aí as pessoas acreditam que seria só aquilo, né? Porque aí tem a facilidade que todo mundo está buscando, que o mundo de hoje traz sim. essa. E acaba sendo uma coisa irreal, falsa, Mas e né? aqui dentro? Como que funciona aqui dentro? A engrenagem aqui, meu Deus. Então é bem complicado. Então acho que hoje a gente vive num mundo muito ansioso, né? Porque Muito. assim, as pessoas querem, não querem pensar justamente porque estão cheias de pensamentos aí que deixam ela mal, né? E aí elas pegam essas pílulas que as pessoas vão lançando sobre qualquer assunto e transformam isso numa realidade, porque aí conforta, sabe assim? Sim, Ai, como me confortou.
Então, assim, se eu comer só esses 5 alimentos, por exemplo, eu vou emagrecer, então tá, é isso, eu fico confortada. Só que aí eu gerei um problema maior ainda, porque eu vejo que não vai ter solução, e aí, né? E aí eu fico nessa bola de neve, né? É muito interessante isso, né? Mas eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Qual a história que você conta para você mesma, diariamente, para confortar, para você se manter numa zona de conforto? Que história é essa que você está contando e que está te fazendo mal e que você está acreditando nela para ficar aí onde você está e não sair daí? Essa pergunta, quando faz para alguém, ela fica em choque. Porque ela começa a cair na real. Fala, poxa vida, meu, eu tô contando uma história para mim, essa história não tá funcionando, e eu tô acreditando, e tô vivendo num mundo paralelo que eu nem sei que mundo que é esse, mas tô lá. O mundo de Bigman, né? Eu Sim, falo do mundo de Bigman. Então, uhum, é muito punk isso, é muito punk. E é aquele tal negócio. Quando nós mudamos o nosso comportamento, assim, a parte interna, nós criamos uma nova neuroplasticidade. Você vai criando uma nova amplitude sobre seus pensamentos, sobre como você quer estar para o mundo. Ontem mesmo, num atendimento, uma pessoa chegou lá e eu falei, ela deu risada, tá? Deu risada. Porque eu falei da pose da Mulher Maravilha. Porque ela chegou arqueada, assim, né? Com o corpo um pouquinho. Que informação que tá mandando pro mundo? Tô mandando a informação de que eu aceito qualquer coisa, de que eu sou a vítima, de que eu sou o coitado, de que eu tô assim, assado e coitado de mim, se vitimizando. Mas quando você toma uma posição, você estufa o peito, coloca a mão na cintura, a pose da Mulher Maravilha, você se torna uma outra pessoa. Você tá mandando uma informação pro mundo que você não é qualquer um, de que você exatamente. pode ser melhor, de que você quer uma mudança. Vai doer, vai sim, mas você vai mexer e você vai se tornar uma pessoa melhor e vai entregar o seu melhor para abrir competências novas e ponto. Mas Sim, a gente falando sobre isso é fácil, né? Falar é fácil, muito, muito. mas fazer, ter a ação é uma coisa muito desafiadora. Eu não uso mais essa palavra difícil. Eu uso desafiadora, porque é sobre desafios. A vida é assim, sobre desafios. Então, eu acredito que é o seguinte, se você quer realmente estar aí do outro lado, quer melhorar, procure ajuda. Quer se livrar, quer estar no comando da sua vida, sentar, deixar de ficar no passageiro para assumir o controle, pegar o volante ali e sentir o impacto, sentir o tesão de dirigir a sua própria vida, sem ninguém tá dando pitaco, sem ninguém tá falando nada, não se preocupar com o que o outro vai falar, se preocupar somente com você. Nossa conversa ontem, né? Sim, sim, sim. Não dá ênfase nisso, né? Se preocupar com você, não com o que as pessoas vão falar. Exatamente. E aí eu acho que tem uma coisa importante, que é quando a gente fala isso, fica uma ideia de que a pessoa está sendo egoísta. Eu acho que não é uma questão de egoísmo, né? Não é assim, eu passar por cima do outro, né? Eu fazer qualquer coisa para que eu me sinta bem. Eu desmerecer o que o outro pensa, porque o que eu penso é melhor. São posições diferentes. Eu olhar para mim e fazer o que faz sentido para mim, é diferente de eu passar por cima das outras pessoas. Essa visão não é uma visão egoísta, é uma visão de quem se conhece e de quem sabe até onde ela pode ir dentro da limitação do outro. Né? É reconhecer o espaço Posicionamento. que é seu e o que espaço que é do outro. Porque às vezes a gente fala isso, né? E a pessoa fala assim: então tá tudo certo, porque eu tô fazendo o que eu quero. Não é fazer o que quer, não é isso. É muito diferente disso. Né? É olhar para mim, olhar para dentro de mim, saber o que faz sentido para mim, para que eu possa tomar as ações que fazem sentido para mim. Ainda eu brinco, eu sempre falo assim, em sessões, eu falo assim, dentro da legalidade, né? Não é assim, porque eu achei que eu posso sair pelada que eu vou sair, eu vou ser presa na esquina. Não é Vai isso. gritar pro mundo. Não é assim, né? Mas é fazer essa análise mesmo, né? Então, assim, não é uma posição egoísta. As pessoas às vezes falam assim, então não vou ligar para ninguém. Não é também isso. É reconhecer assim, olha, eu sei o que você está me solicitando, mas o que você está me solicitando me dói, me fere, então eu não faço, né? Eu coloco essa limitação. Então, isso é muito importante para fazer. E o ansioso não consegue fazer isso, né? O outro solicita, e é interessante porque ele tem a tentativa de controle do outro, mas ele cede ao outro o tempo todo, Sim. né?
Meu, é cede ao muito outro o louco, tempo todo. É muito certo? contraditório. Por isso que é muito difícil viver na ansiedade, lidar com a ansiedade, né? E Porque ela tem quando, muitos mecanismos contraditórios. e quando o outro, o externo, está controlando você, você não tem a percepção. Você acha que você está no controle, só que não. Porque o Exatamente. outro, ele pega o diacho eu tô com um negócio aqui na mão, mas ele pega o telefone lá, o celular, e você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você, tá bom, tô indo já, e já acabou o mundo, porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. É muito punk. Então, eu tenho eu coloquei uma técnica aqui que ela é bem importante. Eu até coloquei no meu story hoje, nos meus stories hoje. Eu nem sei onde eu coloquei, porque eu tinha tanta coisa anotada aqui na minha mesa, mas é uma técnica do DCD, duvidar, né? Você vai duvidar de tudo que está ali à sua volta, né? Para você poder criticar e decidir. Né? É uma coisa. Você tem que parar e alinhar a mente. Se você quer estar no controle da sua vida, estar no controle da sua ansiedade, manter ela em ordem, segue essa linha. DCD. Sim. Duvidar, criticar, decidir. É muito Porque importante. Exatamente, porque na realidade a gente está habituado a engolir tudo, né? Essa é a grande questão. A gente engole, né? O outro Sim, fala, eu engulo, né? sim, Então, o outro fala uma coisa, eu compro como se fosse verdade, sem fazer nenhum tipo de avaliação, né? E sim, aí temos problema, né? Temos sim. problema. Você abre janelas killer, né? Você vai abrindo janelas e vai se tornando prisioneiro das suas próprias, do seu próprio dia, vai se tornando refém de tudo aquilo, e você chega num momento que você não vai saber sair. Você vai ter que ter um mundo específico para você talvez se libertar. E mesmo assim, você ainda vai estar, metáfora do elefantinho, vai estar Sim, preso a uma corrente bem fininha, porque você não sabe o tamanho do seu poder. Você não sabe o tamanho da força que você tem internamente para se livrar dessas amarras, se livrar exato. dessas prisões, Sim, prisões fantasmas que te machucam. sim, E é imperceptível. Se você não sim, busca ajuda, se você não tem uma ferramenta, como que você faz isso? exatamente. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, o que você está achando de tudo isso? Não, eu fico eu fico falando aqui, né? Aleatório, eu vou falando. Eu acho que, assim, a gente precisa sempre tá abrindo campo para essas conversas, né, Robson? Porque, assim, quanto mais conhecimento a gente pode levar para as pessoas, mais elas vão poder se reconhecer e poder buscar aquilo que elas estão precisando na realidade, né? Acho que é muito importante Sim, isso, né? Até sim. a Rosa aqui que escreveu, eu tô vendo aqui, ela colocou que tem uma frase que ela gosta muito que é: se cuidar é um imperativo ético. Para quem não se cuida, vai dar trabalho para o outro, é verdade, né? Sim, Assim, a gente precisa se cuidar e é esse olhar, né? Esse olhar para dentro. Então, até onde eu posso ir? Que limite que eu tenho, né? sim. Até onde eu posso aguentar isso, né? A gente cede muito e aí a gente adoece. O negócio é assim, a pessoa confiar no processo. E existe uma frase que eu sempre falo, eu sempre trago essa frase, porque eu acho ela muito importante, e não é minha essa frase, é do José Roberto Marques. É uma frase muito punk, ela pega no ponto exato. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me empodero. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você busca e aprofunda, conhece sobre você vai se empoderando, você vai se libertando, você vai criando um nível, você vai passando para outros níveis, Sim, sem medo. Sem sim, medo de ninguém ficar te apontando, porque você é dono dos seus caminhos. É simples assim. Então, ó, para vocês aí, querem se conhecer, procurem, sabe? Busquem ajuda. Se permitam, sintam, vivam. sim. Correto? Exatamente. Exatamente. Só vou pegar esse ganchinho aí só para falar
o Rodrigo, que é meu colega, muito querido, ele colocou aqui, falem sobre o grande outro. A gente já tem um grande outro nos olhando o tempo todo, né? A gente já tem esse grande outro ali em cima da gente, esse olhar que nos vigia, que nos cerca, que a gente acaba querendo atendê-lo o tempo todo. Aí eu vou me sujeitar a todos os outros também, né? Aham. Esse já é tão difícil da gente se livrar, e eu preciso me livrar de todos os outros, né? Oiê. Oi, voltou? Ó, tem uma pergunta aqui que é bem interessante. E aí, voltou? Deu uma travada aí. Voltou, voltou, voltou. Pode falar. Ó, tem uma pergunta bem interessante aqui, ó, do Logos Psicoterapia. Quais os desafios de hoje na cena psicoterapêutica? Ó, essa pergunta é boa, hein? Boa. Quais os desafios de hoje na psicoterapia? É essa a pergunta. Sim, sim. Eu acho que na realidade é o tempo também, se a gente pensar. Porque quando as Boa. pessoas chegam pra gente, elas chegam assim, né? Eu quero resolver isso agora, né? E a gente sabe que o processo terapêutico não é assim, né? Sim. Ah, então me dá aí, me dá os 5 caminhos. Fala pra mim, então se eu respirar assim assado, se eu entrar na direita, se eu entrar na esquerda, isso está resolvido? Eu acho que é o tempo, né? Eu acho que é um grande desafio no mundo que a gente está vivendo hoje, de forma em que a gente é cobrado o tempo todo por resultados, e aí eu acho que tem uma coisa importante, né, da terapia, que a gente também, como terapeuta, é cobrado de resultados, e às vezes a gente se cobra Sim. também. Ai, meu Deus, não tô fazendo nada por aquela pessoa, ela não sai do lugar. Quando na realidade o processo é muito mais dele do que nosso, né? Do que o terapeuta, nesse sentido. Aham. Então, acho que um grande desafio é fazer com que a pessoa entenda a importância do tempo, né? Esse tempo é um tempo subjetivo, né? Sim. Então, é bem complicado. Eu acho que é isso. Respondi, Perfeito. Rodrigo. O Logos Terapia é o Rodrigo. Respondi. Boa, 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 boa. Eu acredito que é isso. Nós temos que nos permitir nos autoconhecer cada vez mais para fazer mudanças. As mudanças são sempre bem-vindas. De alguma forma, mesmo de uma forma boa, ou mesmo nas situações ruins, a situação não é totalmente ruim. Ela vai te mostrar um caminho que você vai ter que se libertar. Todo problema tem uma Sim, solução, não é isso? sim. Não. Então, Então, só é que a solução assim. é individual, né? Só que a solução é individual. Então, isso é Boa. uma coisa importante. Quando a gente fala de ansiedade, eu sofro de ansiedade. Ai, meu CID é o F41, certo, ok, tudo bem, tá tudo certo. Só que cada pessoa vai ter uma ansiedade, ou vai lidar, ou vai ter uma solução para lidar com aquela ansiedade, né? Eu vou falar agora de uma ansiedade mais fóbica, por exemplo, ou de medos, ou de fobias, que também estão enquadrados dentro aí da ansiedade, né? Então, a pessoa tem medo de altura. Ela precisa lidar com isso, ela precisa se ela for viajar, se ela for ter que entrar dentro de um avião, né? Uma fobia. Agora, ela precisa pular de paraquedas para provar que ela realmente. Ou então, se ela nunca for viajar, se ela não. Ela precisa fazer este enfrentamento, eu não sei se é necessário. Então, assim, a solução vai estar dentro da história de vida de qualquer um, né? Sim, sim. Para quem gosta de entender um pouco mais sobre essas questões de emoções, sentimentos, eu tenho um cara que eu gosto de ler muitas coisas sobre ele, que ele tem uns livros bem bacanas. Paul Ekman. Paul Ekman fala muito sobre as emoções. E isso é legal. Então, se estão a fim de se conhecer, de entender melhor sobre tudo isso, como funciona, né? Paul Ekman. Ajuda muito. Eu Sim, gosto. E a gente está legal. chegando já quase no final da nossa live. Eu só não sei porque meu relógio está meio errado, mas daqui a pouco eu acho que vai cair, Ah, não, entendeu? não. Não, nem tenho relógio. Então, tudo bem. Fala aí para mim de você, onde que as pessoas vão achar você para fazer um tratamento? Pode me chamar no direct aqui do Instagram, que aí a gente combina. Eu faço atendimento Ótimo. online.
pode me chamar aí no direct. Eu indico, viu? Eu indico porque quando eu tenho problema eu vou dar um grito. Ela não conta isso pra ninguém, mas eu vou lá e dou um grito. Fala, meu, e aí, me salva aí. Então é assim que funciona, viu? Mesmo sendo um psicoterapeuta, eu também preciso de um outro, viu? Não Preciso é de verdade? ajuda. E eu Não tenho é uns gritos verdade? de vez em quando. E assim, se não for comigo, né, eu tenho pessoas, amigos que trabalham bem legal, então eu também posso indicar, né? Mas me chama no direct aí que a gente. Legal, boa, boa. Bom, vou falar a mesma coisa. Eu vou, só para nós daqui a pouco finalizarmos tudo isso, eu vou falar de uma ferramenta que é muito importante e que as pessoas não. Eu falei com um amigo ontem, nós vamos trocando umas ideias, porque nós vamos fazer uma live na quinta-feira, provavelmente, sobre o HMI. Ok? O HMI é uma ferramenta de análise comportamental. As pessoas aqui no Brasil, aqui, elas não têm muito uma cultura de entender sobre elas mesmas. Mas essa ferramenta ajuda muito você a se conectar com você, você a entender o outro, você entender, melhorar os seus relacionamentos, melhorar, ter uma conexão melhor com quem você ama, com as pessoas que você está envolvida no dia a dia. Ah, Robson, mas para quem é essa ferramenta? Para todo mundo. Todo mundo. Dentro de uma empresa, para as equipes, para uma pessoa comum que anda no dia a dia, para todo mundo. É uma ferramenta super importante. Tchau. Super importante. E ajuda muito. Essa live que nós vamos fazer, nós vamos falar só sobre essa ferramenta. Então, ó, já deixa no radar de vocês aí que provavelmente na quinta-feira eu vou fazer uma live com esse cara, Tiagão. O cara entende bem. E aí vamos trocar umas ideias para ver o que acontece. É isso. Legal. Quero agradecer, viu, Robson, pelo convite, agradecer as pessoas que participaram, vi umas mensagenzinhas aí fofas, né? É, Então, obrigada aí por eu todo mundo. agradeço também, viu, a todo mundo. Eu sempre falo que as pessoas que se conectam conosco aqui são muito especiais. Então, pessoal, ó, gratidão de verdade, valeu a pena. Baita troca de ideia importante. Acredito que deve ter criado uma amplitude maior na mente de vocês aí. Muitas pessoas se identificaram com várias coisas. E é o seguinte, tira o que for mais valioso e que vai fazer sentido para você de todo esse bate-papo. Tira tudo isso, separa e usa diariamente para que você evolua, para que você cresça, para que você seja melhor como pessoa, como ser humano, em todos os papéis da vida de vocês. É exatamente sobre isso. Muito bem. Gratidão a você por aceitar Obrigada. os meus convites de bate-pronto, loucão. Estamos aí, estamos aí. Beleza? Beleza. Então, beijo para Obrigada, beijo para você, beijo para todos, todo viu? mundo, uma ótima semana aí, fiquem com Deus e até mais.